por infidelidade sexual ou infidelidade de uma ligação emocional com outra pessoa que não teve contato sexual. Nos dois casos houve traição. Nos dois casos a destruição é a mesma. Inclusive, pode ser que para a mulher a ligação emocional seja ainda mais destrutiva do que relação sexual com outra pessoa. Então, os dois casos acontece uma dor intensa. Os dois casos são traição. A pessoa trocou mensagens, falou que gostava, não sei o que das contas, mas nunca ficou com ela. É traição. É traição da mesma forma. E o que acontece que o relacionamento ele vai caminhando para traição? De acordo com uma pesquisa muito intensa que foi feita pela Shiller Glass, que foi feita pela Carrie Rusbold e depois foi aproveitada e testada por muitos anos pelo Dr. John Gottman, existem 24 etapas, 24 degraus que levam à traição. Então é um processo. O que começa acontecendo? A primeira coisa que acontece é uma rejeição do que eu chamo de tentativas de conexão. O que são tentativas de conexão? Quando você tenta se conectar com o seu parceiro e lança iscas para ele se ligar a você e você está num relacionamento feliz, ele atende essas iscas 89% das vezes, 87% das vezes. Quando você não está num relacionamento que vai caminhar de forma feliz, ele responde apenas 33% das vezes. Então olha só o que eu estou falando, que num relacionamento em que a pessoa começa a responder pouco às suas tentativas de conexão, que pode ser coisas simples, do tipo um pedido, do tipo um contato, um toque, um carinho, né? Pedir para fazer alguma coisa juntos, saírem juntos, assistir coisas juntos, tentativas de conexão, de tentar. Quando a pessoa responde cada vez de forma mais distante um do outro, você começa um processo de separação. E esse processo de separação, de infelicidade, de isolamento, ele vai se agravando com o passar do tempo. E aí a sensação que você tem é que o outro nunca está lá para você. É a sensação de solidão que começa a acontecer. Quando isso acontece, o relacionamento ele vira como se fosse, eu chamo de supernova, uma estrela que morre, que vai virar um buraco negro. Então, o relacionamento nesse sentido, o que acontece? O buraco negro não deixa passar nem a luz. Quando o relacionamento entra nesse estado, o que acontece é que até as coisas boas são interpretadas de forma negativa. Nem a luz consegue sair do buraco negro. As coisas negativas que entram não são processadas. E o processo que vai levando a um agravamento da situação vai piorando cada vez mais. Quais são os próximos passos? Começa a haver muito desentendimento. E aí o casal entra com os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ficam desdenhando um do outro, sendo muito críticos, cheios de defensiva, fuga emocional. E as tentativas de reparo não funcionam mais. Vai agravando, os degraus vão seguindo na escada que vai levando um dia à infidelidade. Com o passar do tempo, você começa a fazer um processo que a doutora Carrie Rusbold designou como comparações negativas. Você começa a maximizar os defeitos do seu parceiro e a minimizar as qualidades do seu parceiro. Talvez vocês estejam nesse estado agora, em que parece que as coisas ruins do seu parceiro estão muito maiores do que as coisas boas. Esse é o estado de comparação negativa. Já é um estado cada vez mais profundo de problema na situação do casal. Quando isso acontece, pessoal, você começa a destruir o seu parceiro na sua mente e destruir para outros, reclamar para outras pessoas, reclamar em rede social, reclamar para sua mãe, reclamar para outras pessoas, e aí acontece uma diminuição bem brusca do desejo sexual, do amor, do romance e da paixão no relacionamento. Nesse momento, como há uma diminuição do desejo, a recusa por sexo começa a gerar mais ressentimento no parceiro. Como você não quer transar mais, ele começa a se sentir mais isolado e ainda mais distante e às vezes brigar por conta da questão sexual. Nesse momento começa um processo chamado de diminuição de cognição pré-casamento. A ideia de casar, a ideia de estar com alguém começa a ficar como se fosse uma ideia ruim, algo que não foi uma boa ideia. E a ideia de estar solteira, a ideia de estar com outra pessoa, a ideia de sonhar com um ex-namorado, de ter uma fantasia, parece muito mais atraente. Aí nesse momento, o número de mentiras e de segredos começa a aumentar cada vez mais e você começa a ter um processo de se ligando a outra pessoa ou diminuindo as fronteiras com outras pessoas. De repente você fica comparando o tempo todo. Nossa, eu chego lá em casa, é uma situação horrível, é briga toda hora, eu não consigo confiar, eu me sinto muito mal. E quando eu chego aqui no trabalho, fulana me atende tão bem, ela tá sempre sorridente, ela parece ser uma pessoa mais disposta, com mais vigor. E aí você começa a comparar, às vezes até inconscientemente, aquela pessoa com a pessoa que você tem em casa. Esse é um estado extremamente avançado,
já perto da infidelidade, já nos últimos degraus que vão realmente transformar aquele relacionamento que um dia foi feliz, um relacionamento extremamente infeliz, e às vezes, para determinado número de pessoas, vão chegar ao processo da infidelidade. Aí as mentiras começam a aparecer, vão se tornando cada vez mais comum, e acontece um processo chamado de inversão de paredes e janelas, descrito por Shirley Glass. Essa pesquisadora descreveu esse processo, que é enquanto num relacionamento feliz você tem grandes janelas para a pessoa que você ama e grandes paredes contra o mundo externo, quando você chega nesse ponto, você tem uma inversão. Você tem paredes enormes que te dificultam de ligar com a pessoa que está próxima de você e tem uma janela com as pessoas que estão fora do seu relacionamento. E aí você começa ativamente a se virar para outras pessoas, começa a diminuir as barreiras contra a traição e finalmente chega no estágio em que você se permite transgredir e realizar o ato de infidelidade. Então, esse é um processo extremamente doloroso, é um processo sutil, é um processo grave que às vezes acontece com pessoas boas. Não necessariamente a pessoa que traiu é um carrasco, uma pessoa horrível, uma pessoa que merece ir pro inferno agora. Não necessariamente. Às vezes é um processo gradativo que acontece inclusive com pessoas boas. Agora, esse processo, ele pode ser revertido, tá? Ele pode acontecer o processo reverso, de você fazer uma recuperação do processo de traição. Agora, a maioria das vezes, a gente não sabe como fazer isso. A maioria das vezes, o grande problema é que as pessoas tentam fazer as coisas erradas ou buscam ajuda em soluções que não estão amparadas pela ciência, que não funcionam muito bem.